Vou passar aqui a palavra para o procurador Irlan, agradecendo a todo o Ministério Público do Trabalho nesse momento. Então, bom dia a todos mais uma vez. Obrigado, deputado Léo Prates, pela deferência. Eu estou como procurador do Ministério Público do Trabalho, que é esse órgão de investigação, mas a minha pesquisa de doutorado na Universidade Federal do Sul da Bahia foi sobre a uberização, foi sobre essa relação de trabalho da Uber com os seus motoristas, e foi uma pesquisa de campo onde eu pude trabalhar por 4 meses como motorista de aplicativo. O livro está aqui para provar que realmente eu trabalhei como motorista de aplicativo. Então, eu falo aqui na qualidade de alguém que pôde testemunhar esse dia a dia dos motoristas de aplicativo. Eu ficava ali no aeroporto, no Bamburger, né, de Meire, e pude conviver ali com um grupo social que eu admiro muito e que precisa ser valorizado. Então, essa minha fala aqui é um pouco a fala do procurador, do advogado, do agora doutor, mas também é uma fala do trabalhador, de alguém que pode ser motorista aqui na capital. O Ministério Público do Trabalho tem uma posição muito firme em relação a esse tema. O Ministério Público do Trabalho tem 3 ações contra as maiores plataformas do Brasil, que são a Uber, iFood e 99. E nessas plataformas a gente pede o reconhecimento do vínculo. 2 dessas ações a gente perdeu contra o iFood e 99. A gente recorreu, mas essas ações estão tramitando ainda. Em grau de recurso, ela pode ser alterada. E a ação contra a Uber, nós ganhamos essa ação. O reconhecimento do vínculo foi dado a partir dos relatórios que foram extraídos da própria plataforma, relatórios esses que são de difícil acesso, e ganhamos também uma condenação no valor de R$1 bilhão em face da Uber. Essas ações, também, mesmo essas que a gente ganhou, elas podem ser objeto de recurso. Mas o Ministério Público também, a nível Brasil, tem uma posição muito clara em relação ao PL. O PL é ruim. O PL já nasceu com problemas genéticos, que a gente fala aqui na Bahia que o pau que nasce torto nunca se endireita. Então, esse PL ele tem problemas estruturais no próprio DNA dele que dificilmente vão ser corrigidos. A gente entende a boa-fé de todos aqueles que querem emendar esse PL, mas a gente acha que dificilmente ele vai ser emendado, né? E toda a emenda representa alguma espécie de reforma, porque originalmente já não estava correto. E a gente acredita também que o governo Lula, ao retirar a urgência, ele meio que percebeu isso e ele precisou fazer esse recuo estratégico. Então, muito foi dito aqui hoje em relação à segurança jurídica, e todos querem segurança jurídica, não só as empresas. A gente, quando está numa mesa de negociação com uma empresa, um investigado, um inquirido, as empresas falam, mas, doutor, eu preciso de segurança jurídica. Quem mais precisa de segurança jurídica são os motoristas de aplicativo. Eles não sabem qual é a comissão que vai ser cobrada. Na minha experiência, eu tive desconto de 10%, de 25%, de 50% e de 60% nas corridas. Então, assim, a gente que é da área do direito, a gente está percebendo que nem o direito civil está sendo aplicado, porque no direito civil, qual é a primeira regra? Os contratos devem ser cumpridos. Se a plataforma tem um termo de uso que diz que o valor de cobrança é de 25%, por que ela está cobrando 40%? Por que está cobrando 50%, 60%? Então, todos querem segurança jurídica, mas a parte mais fraca de uma relação é quem mais precisa dessa segurança jurídica. E o motorista de aplicativo, e eu pude presenciar isso, ele precisa pagar boleto, ele precisa pagar a matrícula da filha dele na escola, ele precisa pagar uma clínica, um hospital, e ele não sabe exatamente quanto ele vai ganhar, nem no dia, nem no mês. E essa fala do Cláudio Sena está muito correta. Ele vai tentar compensar isso fazendo 12, 14, 16 horas de trabalho. E aí eu pergunto, quem é que perde com isso? Toda a população. Pelo menos metade dos motoristas que eu entrevistei já dormem no volante. Ninguém fala assim, eu dormi no volante com um passageiro, mas eles já estão dormindo dentro dos carros. Então, a gente acredita que a hora da sociedade se posicionar é agora. A sociedade não pode ser conivente e fechar os olhos para o que está acontecendo com os motoristas de aplicativo. A Uber, a 99, dominou esse serviço porque precarizou demais, e quem está pagando essa conta hoje é o motorista de aplicativo. Então, as pessoas saíram do táxi, vieram para as plataformas, fogem do sistema coletivo, porque muitos passageiros que eu peguei são trabalhadores que precisam chegar no seu serviço, porque senão eles serão demitidos. Então, ele prefere pagar 10, 20 reais ali no Uber para poder chegar e não ser demitido, do que esperar o sistema de transporte coletivo. Então, a sociedade já sabe que precisa do serviço e, se precisa, nada mais justo do que remunerar condignamente. Se não quiser chamar de direito trabalhista, e a gente acha que são direitos trabalhistas, chame do que quer que seja. Mas os trabalhadores precisam de ter um tempo de descanso, precisam ter pontos de apoio,
precisam ter lugares estratégicos em determinadas comunidades perigosas que eles frequentam e precisam ter uma remuneração condigna. Isso é o que todo trabalhador merece e a gente sabe que as plataformas digitais têm totais condições de garantir isso. Elas têm patrimônio e têm faturamento suficiente para isso e elas não vão sair do Brasil somente por causa disso. A Uber tem hoje 1.200.000 motoristas de aplicativo cadastrados no Brasil. Vocês acham que é muito? Vocês acham que é pouco? 1.200.000 é 30% da frota de motoristas da Uber no mundo. A Uber está presente em mais de 70 países. Ou seja, quando a gente fala de motorista de aplicativo, a gente está falando de Brasil. Quando a gente pensa em Uber, a menina dos olhos da Uber e da 99 é o Brasil. Em nenhum lugar do mundo ela tem tanto motorista de aplicativo como ela tem no Brasil. O que é que os motoristas querem? Querem segurança jurídica, querem transparência. Mas a transparência tem que ser uma via de mão dupla. A Uber sabe tudo sobre o motorista, desde os antecedentes criminais, a conta bancária dele, a biometria dele, tem tudo. E os motoristas não sabem nada sobre a plataforma. Mesmo a Justiça do Trabalho, em ações que a gente ingressou, não está permitindo que se faça uma perícia no código-fonte. Qual é o critério de direcionamento das corridas? Qual é o critério dos valores das corridas? Ninguém sabe. Então, daí você vai ter os abusos por parte dessas plataformas. Motoristas de aplicativo querem ter uma remuneração digna, querem ter uma remuneração por corrida que seja reajustável. Se o preço do combustível varia de semana para semana, essa remuneração da corrida precisa acompanhar a flutuação do mercado. E, além de tudo isso, motoristas, o lugar onde você ganha o pão não pode ser o lugar onde você vai morrer. A gente, quando ingressa em alguns grupos aqui, a gente vê que sequestro envolvendo motorista de aplicativo é quase diário, roubo de celular nem se fala, roubo de carro quase diário, a quantidade de motoristas dentro do porta-mala, ali na Cia Parafuso, é uma quantidade absurda, perto do aeroporto também, isso sem falar dos assassinatos. Aqui em Salvador, na capital, tivemos uma chacina que matou 4 de uma vez aqui. Então, se é uma questão de segurança pública, a gente sabe que as plataformas podem fazer muito mais, porque elas são as principais beneficiárias. Então, o foco do PL, e assim, a gente tem que sempre que conversar com bastante maturidade, para entender que os conflitos de interesse são naturais. Mas, assim, a gente acha que houve um erro estratégico do governo em começar pedindo o mínimo possível. Quando você tem uma negociação, você tem que tentar prever o mundo ideal e depois você ir diminuindo. As plataformas comemoraram o PL no dia seguinte ao seu anúncio e toda a categoria ficou muito insatisfeita com o que estava sendo apresentado. As leis precisam ser aplicadas às plataformas. A Constituição precisa ser aplicada à plataforma. Hoje, isso não está acontecendo. Segundo ponto, motoristas de aplicativo precisam de direitos. Esses direitos vão passar pelo horário de trabalho, pela remuneração digna, pela transparência, mas principalmente por questão de saúde. As mães que perdem os seus filhos, as mulheres que perdem os seus esposos, elas têm o direito de exigir do Estado que esses motoristas sejam protegidos. Então, por menos mortes envolvendo motorista de aplicativo, por mais dignidade e por uma remuneração condigna, é isso que o Ministério Público do Trabalho está pedindo nessas ações civis e, por isso, nós somos contrários ao PL 12.